Imagine o coração de Londres em 1666, pulsando com vida. Ruas estreitas, casas de madeira amontoadas e o cheiro constante de fumaça pairando sobre a cidade. O som das carroças ecoa pelos becos, enquanto o sol desaparece por trás de um horizonte tomado por chaminés. Mas ninguém imagina que, em poucas horas, tudo isso seria engolido por chamas. O grande incêndio de Londres não apenas destruiu 80% da cidade, ele reescreveu o destino de uma nação inteira. E o mais intrigante? Essa tragédia poderia ter sido completamente evitada. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores de uma catástrofe que revelou falhas humanas, políticas e tecnológicas. Prepare-se para descobrir como uma sucessão de descuidos, teimosia e ignorância transformou Londres em um inferno ardente. Tudo começou em uma padaria na Pudding Lane, na madrugada de 2 de setembro. Thomas Fariner, o padeiro do rei, foi dormir deixando o forno aceso, algo comum na época. Uma faísca escapou, encontrou madeira seca e, em minutos, o fogo já se espalhava pelas casas vizinhas. Mas aqui está o ponto crucial. O fogo poderia ter sido contido ainda nas primeiras horas. As autoridades da cidade demoraram a agir e, quando agiram, cometeram o pior erro possível. O prefeito, Sir Thomas Bloodworth, ao ser informado das chamas, respondeu friamente: "Um fogo tão pequeno pode ser facilmente apagado." Mal sabia ele que essa frase marcaria o início da destruição total. A negligência não era apenas de um homem. Londres era uma bomba relógio. As construções, em sua maioria de madeira e cobertas por piche e palha, eram inflamáveis como pólvora. O verão havia sido excepcionalmente seco e o vento forte daquela madrugada funcionou como combustível para o inferno. Mesmo assim, não existia um corpo de bombeiros estruturado, nem protocolos de emergência. Os cidadãos tentavam apagar o fogo com baldes de água retirados do Tâmisa, uma tarefa inútil diante de um incêndio que crescia como um monstro alimentado pela própria cidade. É aqui que a história nos faz pensar. Será que Londres estava condenada desde o início, ou foi a arrogância humana que selou seu destino? Enquanto o fogo se espalhava, a confusão tomava conta. As pessoas fugiam desesperadas com o que podiam carregar, algumas levando móveis, outras animais e muitas apenas a roupa do corpo. O medo era tão grande que boatos começaram a se espalhar. Inimigos estrangeiros estariam incendiando a cidade. Essa histeria coletiva levou a espancamentos, prisões injustas e até execuções. Em meio ao caos, ninguém conseguia pensar com clareza. As autoridades hesitavam em demolir casas para criar barreiras corta-fogo, uma tática conhecida, mas controversa. O prefeito temia ser acusado de destruir propriedades particulares sem autorização. Resultado, quando decidiram agir, já era tarde demais. A tragédia tomou proporções inimagináveis. A Catedral de St. Paul, um dos marcos mais icônicos da cidade, foi reduzida a cinzas. O fogo era tão intenso que o chumbo do telhado derreteu e escorreu pelas ruas como rios incandescentes. Estima-se que mais de 13.000 casas foram destruídas, deixando cerca de 100.000 pessoas desabrigadas. E ainda assim, o número oficial de mortos foi surpreendentemente baixo. Apenas 6. Mas os historiadores modernos acreditam que esse número é ilusório, já que os pobres e sem registros provavelmente pereceram em grande quantidade, apagados não só pelas chamas, mas também pela história. Mas agora, pense comigo. Poderia esse desastre ter sido evitado? A resposta parece dolorosamente simples. Sim. Londres já havia sofrido incêndios menores antes, e diversos relatórios alertavam sobre os riscos das construções inflamáveis. Mesmo o rei Carlos II havia recebido propostas para modernizar o sistema de combate a incêndios e ampliar as ruas estreitas. Nenhuma dessas medidas foi levada a sério. Por quê? Porque mudar custava caro. O lucro das padarias, tabernas e mercados falavam mais alto que o risco. Era mais fácil ignorar o perigo do que enfrentar a despesa. Em outras palavras, o incêndio de Londres não começou na padaria. Começou anos antes,
na negligência coletiva de uma cidade que preferiu o conforto ao preparo. E se pudéssemos voltar no tempo com o conhecimento que temos hoje? O primeiro passo seria simples: fiscalização rigorosa e proibição do uso de madeira em grande escala. Depois, a criação de uma brigada de incêndio equipada com bombas manuais, mangueiras e métodos de contenção, algo que já existia em outras partes da Europa. Bastaria um plano de evacuação, depósitos de água estratégicos e a coragem política de demolir construções em tempo hábil. Se tudo isso tivesse sido feito, talvez o fogo da Pudding Lane teria se extinguido antes de alcançar o coração da cidade. Mas há algo ainda mais profundo nessa história: o fator humano. A tragédia da Grande Queimada de Londres revela uma verdade universal: o perigo de ignorar alertas em nome da conveniência. É a mesma lógica que vemos em desastres modernos: deslizamentos, enchentes, crises ambientais. Sempre há alguém que viu o problema, mas escolheu fingir que não era grave. Londres queimou por causa de uma faísca, sim, mas também porque seus líderes fecharam os olhos diante de uma cidade pronta para explodir. Curiosamente, das cinzas nasceu uma nova Londres. O arquiteto Christopher Wren foi encarregado de reconstruir a cidade, e o fez com uma visão revolucionária. Ruas mais largas, edifícios de pedra e um novo plano urbano que priorizava segurança e estética. A Catedral de St. Paul foi reconstruída, tornando-se símbolo de renascimento e resistência. A tragédia, de certa forma, foi o impulso necessário para transformar Londres em uma metrópole moderna. É irônico, mas às vezes é preciso queimar o passado para construir um futuro mais seguro. Então, deixo uma pergunta: o grande incêndio de Londres era inevitável ou foi o preço da negligência humana? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas a história nos dá um aviso claro: toda tragédia tem os seus sinais, e ignorá-los é como brincar com fogo. Se você tivesse o poder de voltar no tempo, sabendo o que sabe agora, conseguiria impedir o incêndio que devastou uma das maiores cidades do mundo? Ou seria mais um dos muitos que acharam que um fogo tão pequeno pode ser facilmente apagado?